Meu nome é Mário Fontana, sou matemático e astrônomo amador, e você está no canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Hoje eu queria falar, pessoal, um pouquinho sobre como que chegou a esse consenso das constelações, sabe, Marcelo? Porque o que acontece? O que a gente mais vê é o pessoal, quando está começando a aprender, olha para o céu e fala assim, gente, mas diz que tem um touro ali, mas eu não estou vendo o touro. Como que o pessoal enxergava o touro? Então, chegar aqui e explicar para o pessoal de onde que vem e como que isso funciona hoje em dia. Antes disso, quando que começou isso? Marcelo, tem registro? Na verdade tem. A gente tem registro em pintura rupestre dos primeiros grupos de humanos aí, de Homo sapiens, né? Sim. Que eles se reuniam em torno de fogueiras e observavam o céu. E naquela época, que eram os primeiros grupos humanos, eles já entendiam que o céu, o movimento das estrelas, o movimento celeste, já entendiam que tinham corpos que se movimentavam de forma estranha no céu, que seria, no caso, os planetas, né? Então, desde os primórdios aí da humanidade, o homem já aprendeu a olhar a estrela. A gente tem registro de fases da Lua em pintura rupestre, de várias constelações, né? E aí o que acontece? Quando o homem foi se organizando, porque nessa época eram grupos nômades, né? Sim. Inclusive tem uma história bacana que o pessoal fala, eu não vou entrar muito nas historinhas aqui não, porque senão nós não chegamos no final. Mas só para o pessoal entender, quando eles sentavam ali nas fogueiras e olhavam para o céu, eles achavam que no céu tinham outros grupos de caçadores que tinham morrido e estavam acendendo as suas fogueiras no céu. Então, cada estrela que a gente via, que eles viam na época, eles imaginavam que era uma fogueira com caçadores ao redor. Ah, que bacana. Né? É muito bacana. Nos dias atuais, para quem não vê isso, só te interrompendo aí, lá no Stellarium é muito bacana de você ter essa percepção. E no aplicativo Stellarium, você que não conhece, está chegando agora, o Fontana sempre dá essa dica aí de um aplicativo que chama Stellarium, com S mudo, Stellarium, I-U-M no final. Você baixa ele aí, é gratuito na sua loja de aplicativo, você abre ele, aponta pro céu aí à noite, ele vai te mostrando lá as constelações, os desenhos, tudo direitinho, é muito bacana. Isso, dá para aprender. Né? É um bom guia. É um barato, é muito legal. Mas aí o que acontece? Depois dessa parte aí, depois que os humanos se fixaram ao solo com o advento da agricultura, né? Eles começaram a sentir uma necessidade, tipo assim, quando que eu vou plantar? Quando que é a época de plantar? Sim. Né? Então, os astrônomos antigos, Marcelo, os povos antigos, eles tinham conhecimento do céu muito... Porque o céu, entender o céu para eles significava viver ou morrer, né? Imagina você perder aí naquela época uma vila, perder uma safra inteira de plantio, ficava sem comida, né? As vilas, essencialmente agropastoris, né? Então eles precisavam de entender o céu. E naquela época, os povos antigos lá nas primeiras civilizações, eles já conseguiam prever os eclipses, os movimentos planetários, os movimentos estelares. E aí, como que eles iam se referir para entender que um determinado grupo de estrelas aparecia no verão, outro no inverno? Então começou aí a ideia das constelações. Esses povos começaram teoricamente, eles viam figuras no céu, padrões no céu, que eles davam nomes, né? E aí, dali eles falavam, quando você vê, por exemplo, o peixe no céu, quer dizer que o Nilo vai encher. E quando o Nilo enche, quando estiver perto da cheia do Nilo, é a época do plantio. E vice-versa. Olha então, só. Por isso pela praticidade, foram surgindo aí as primeiras constelações, né? Elas vieram para identificar exatamente esse movimento celeste e prever as cheias e tal. Bacana demais, né? Só que aí o que acontece? Cada povo que olhou para o céu criou a sua própria constelações. A sua própria constelação. Então, diferentes povos viram diferentes constelações, né? Então, a gente tem aí, e até o nome das próprias estrelas que compunham, né? Aí, o que acontece? A maioria dos povos, quem decifrava o céu, os magos, eram os sacerdotes. O conhecimento, na verdade, todo o conhecimento científico estava na mão dos sacerdotes. Então, eles colocaram as divindades deles no céu. Sim. Né? Então, cada povo criou padrões onde estavam ali as divindades e coisas ligadas às divindades.
E aí, Marcelo, existe um ramo aí da astronomia que chama Estudo da Cultura Estelar, que é você estudar a constelação em diferentes povos. A gente tem aí, por exemplo, o aglomerado das Pleiades, que do grego são as 7 irmãs, que está na constelação do Touro, que você vai conhecer ela, acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar no nome Subaru, ou Subaru, Sim. que era um carro. Isso. Que é um nome japonês para as Pleiades, que é as 7 irmãs. Os tupis guaranis aqui chamavam as Pleiades de Exu, que quer dizer enxame. Né? E aí nós temos até o nosso amigo Nuno Cunha aqui de Esmeraldas, que batizou o observatório dele com o nome de Observatório Exu. Né? Então, de diferentes culturas. Aí o que a gente tem hoje, que seria a constelação de Órion e do Touro, dos tupis guaranis era a constelação do Índio Velho. Sim. As duas seriam uma única constelação. E a Ursa Maior, que é uma constelação muito famosa, aí, principalmente para o pessoal do hemisfério norte, que o pessoal do Alasca ali, do Canadá, via uma grande ursa. Ursa? Uma grande ursa, uma ursa fêmea. E isso é porque a gente tem também a constelação até identificar que era fêmea? É porque tem a ursa menor perto dela, que seria o filhote. Sim. Entendeu? Então, assim, eles tinham uma cultura bacana, né? Legal. Então, essa ursa maior, para certos povos, era uma concha grande de pegar sopa, né? Que o povo sentava ali. A sopa era muito comum, como de jejum noturno, né? Então seria a grande concha, né? E seria sagrada, de certa forma, que era o que trazia o alimento. Já os egípcios enxergavam essa constelação como um grande carro, sacrificial, né? Que levava oferenda para os deuses. Então, assim, cada povo, o negócio é da beleza, né? Agora você imagina, por exemplo, esses povos aí, um canadense, né? Um europeu e o egípcio conversando, eles não iam chegar no consenso. Não, você viu aquela constelação ali? Né? Então, no século XX, eles começaram a perceber isso e falaram assim, a gente precisa de padronizar. Sim. Então, no século XX, criou-se a União Astronômica Internacional, em 1929, a IAU, né? E a IAU, a primeira preocupação dela foi o seguinte, vamos padronizar a estrela, porque aí, quando você falar de constelação aqui, vai ter a mesma linguagem. Isso. Se eu falar que explodiu uma supernova na constelação de Touro, todo mundo vai saber localizar onde é que está a constelação de Touro. Perfeito. Então, surgiu disso aí. E aí, Marcelo, também a gente tem que falar o seguinte, quando os antigos olhavam para o céu, imagina o céu que o pessoal via naquela época. Sem poluição luminosa, muito mais estrelas, muito mais limpo, né? Muito mais limpo, então era mais fácil para eles definir certos padrões de estrelas, né? Para nós, hoje em dia, já tem muita poluição. Sim. E mesmo no século XX, que já tinha muita poluição luminosa, já era mais difícil. Mas aí a IAU fez o seguinte, olha, gente, não tem desenho no céu. Por isso que o pessoal, quando começa na astronomia, eles têm essa preocupação. Gente, mas eu tenho que enxergar ali, por exemplo, a constelação de Leão, que é nada a ver com nada, a constelação de Órion, que é um caçador, né? Então você imagina um cara ali com a flecha, com o arco e tal. Só que o Órion é um caçador ajoelhado. Como é que você vai enxergar que o cara está ajoelhado? Né? Então o que a gente sempre fala para quem está começando é o seguinte, não preocupa com o desenho, preocupa em entender a região do céu. E é o que a IAU fez, é exatamente falar o seguinte, a constelação, ela é uma região delimitada no céu. É como se fosse uma área do céu demarcada ali, e dentro dela estão as estrelas que formariam o dito desenho, e o desenho serve apenas para nomear, para indicar. Sim. Então, quando eu falo assim, Marcelo, a constelação de Órion, eu estou cortando uma fatia do céu ali que me indica Órion. Tá? Então é um desenho, né? Uhum. E aí a IAU colocou o nome da maioria das constelações, seria da mitologia grega, né? Até porque os nossos planetas, grega e romana, né? Os planetas Júpiter, Saturno, Vênus já eram usados dentro da mitologia. Por que eles escolheram os gregos? Porque eles achavam bonitinho? Não. Porque, por exemplo, outras culturas tinham uma estrela que pertencia a 2 constelações. Pode? Nos povos antigos, né? Sim. Então, por exemplo, você tinha lá os chineses, por exemplo. Aí os chineses, a constelação de Touro, ela tinha uma estrela que também pertenceria ao que seria Órion, né? Então, os gregos já não tinham isso, eles já tinham essa preocupação de separar essas constelações, cada estrela era de uma constelação. Então, a IAU preferiu seguir um padrão grego,
né, que tinha sido criado aí por um astrônomo chamado Hiparco, né? Então já estava mais que adiantado, vamos dizer assim. Por isso que se colocou esse padrão aí, né? Que coisa espetacular, hein, senhor? Essas nomenclaturas são muito bacanas. É interessante também falar o seguinte, Marcelo, a gente vê daqui as estrelas, elas parecem próximas, sim, mas às vezes elas estão separadas por bilhões de anos-luz, elas não estão, é da forma que a gente vê. Seria mais ou menos, por exemplo, você olha... Está próxima uma da outra no céu, né? Isso, só no céu, é uma visualização aparente. Sim. Seria, por exemplo, você do alto da serra, você olha numa direção, você não vê um tanto de luz assim, até cortando a cidade, mas não quer dizer que elas estão no mesmo plano. Pode ser uma que está num bairro mais próximo, outra num bairro mais distante, né? Mas você tem no visual ali. A analogia é essa, né? Entendi. Algumas estão próximas, por exemplo, as Três Marias, por exemplo, realmente estão próximas, sim. Próximas próximas relativamente falando, padrões astronômicos, né? Questão de anos-luz aí de distância, né? Que coisa bacana, extraordinária essa questão das constelações, né? E mais interessante é a orientação dos povos antigamente, né? Relacionado só ao céu, é um negócio muito, muito interessante. Como que o povo se virava, né? Com o que tinha na mão de recurso e instrumento, né? Entender o céu era você poder navegar, você poder se guiar, né? Plantar, andar, comer, plantar. Entender o céu era viver. Na verdade, até hoje é viver, mas a gente ignora isso, né? Verdade. E muito, né? Muita gente mais que os outros, mas vida que segue, né, meu querido? É desse jeito. O que nós temos mais? Não, aí era basicamente isso, e falar também que, tipo assim, alguns padrões dentro das constelações, por exemplo, Três Marias. As Três Marias estão dentro da constelação de Órion. Sim. Mas elas são tão conhecidas que elas receberam uma menção especial, que são chamados asterismos, né? Aí os asterismos seriam esses padrões que são determinados pelas culturas e ficaram arraigados, né? E as constelações vão sumindo, vão aparecendo outras? Como é que funciona isso? Porque as estrelas têm esse... na verdade, a gente sabe que tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Que como as distâncias são muito, muito grandes, a gente sabe que daqui a bilhões de anos as constelações vão ser diferentes. Tá? Atualmente, elas vão mudando, mas elas mudam muito pouco. Então, tipo assim, as constelações que os primeiros povos antigos registraram ainda são as que nós vemos hoje. Mas, por exemplo, a gente fala que daqui a cerca de 5 bilhões de anos, a galáxia de Andrômeda vai se fundir com a nossa Via Láctea. Né? Ela já está aproximando. Então, daqui a 5 bilhões de anos, mais ou menos, a gente vai ter a fusão dessas duas galáxias. Aí a gente vai ter tudo diferente, porque na verdade o que a gente enxerga no céu aí são todas as estrelas que estão na nossa galáxia, na Via Láctea. Então a nossa galáxia vai ser uma fusão de duas outras galáxias e vai dar uma bagunçada nisso aí, no que a gente vê no céu, né? Perfeito. Vamos ter que refazer isso aí, né? Meu querido, mas vai gastar tempo demais. O pessoal de lá vai ter trabalho, mas nós não vamos ver isso não. Né? 5 bilhões de anos é anos demais. O Anderson tá mandando uma mensagem aqui falando que você é um professor nato. Valeu, Anderson, pela participação. Aí. E ele é professor mesmo, já deu aula em sala de aula, não tá dando recentemente não, mas dá aula, né? Coisa bacana. Fontanão, é isso, meu querido, pra hoje? É isso aí. Aí eu até tinha preparado, mas assim, eu acho que fica muito extenso. Pra próxima, já vou marcar com o pessoal aqui. Nós vamos, como nós falamos de nome das constelações, nós vamos falar de nome das estrelas. Legal. Né? E aí a gente fecha essa parte, porque isso é importante para quem quer entrar na astronomia, né? Então a gente vai falar um pouco disso também. Tá bom. Tá certo? Nome das estrelas. Só uma palhinha. O pessoal tira de onde o nome das estrelas? Na verdade... É igual dos meteoros, por catálogo, na hora que aparece, da letra? Existe uma convenção, né? Pela IAU, né? Mas o pessoal antigo, eles batiam, por exemplo, as estrelas lá do Cinturão de Órion, as Três Marias. Quem deu o nome para a constelação foram os árabes, tá? Então eram 3 estrelas que estavam no cinturão de um caçador. Elas significavam, o nome árabe, né? É Mintaka, Aunitak e Anitak. Cinto, pérola e corda. Olha só que coisa. São adereços do cinto do caçador. Muito bacana. Mais sobre esse assunto a gente vai ouvir na participação do Mário Fontana aqui na Rádio Câmara na próxima semana. Eu convido você mais uma vez a acompanhar o trabalho dele, dá uma zapiada aí no YouTube, busca pelo canal Nerd aos 50 para você acompanhar essa entrevista e muito mais, tudo sobre o universo que está em movimento e está lá também no Nerd aos 50. São matérias muito bacanas, vídeos muito legais, muito bem ilustrados, que te trazem um conhecimento de
didático, né, para nós leigos entendermos um pouco mais das coisas que acontecem no espaço. É muito legal. Valeu, Fontana, pela participação mais uma vez, meu caro. Valeu, Marcelo, já agradeço. Chegamos nos 2.000 inscritos lá, não? 2.406. Eu falei com você que até sábado a gente chegar no 2.400, né? Já virou, né? Tá já quase virou, 500. 2.406. Já estamos caminhando para os dois aqui, porque é assim, né? Na hora que você faz o 401, você já levanta a cabeça e vamos caminhar para os 500. Né? É isso aí, está em movimento. Acompanha lá o trabalho dele no YouTube, canal Nerd aos 50. Valeu, meu querido, até semana que vem. Só falar com o pessoal aqui para não pegar ninguém de surpresa, para já ir preparando aí a Austrália, vamos dizer assim, na madrugada de 15 para 16. 15? Nós temos um eclipse total da Lua, totalmente brasileiro, vai ser visto do Brasil. Sexta para sábado que vem? Espetáculo. É sábado para domingo. Então é do dia 16 para 17. 16 para 17. Uai, não, então tá certo. É 15 para 16 mesmo. Dia 15. Ah, não, meu querido, eu tô olhando aqui no mês de abril. Aí você me joga pras cobras. Aí não, dia 15. Dia 15 é domingo. Maisena, bicho. 14 para 15. Demais. Eu olhei isso direitinho. É sábado para domingo. Eu tô desde janeiro, Marcelo. Desde janeiro eu tô aqui aguardando essa data, ansioso. Oh, meu Deus do céu. Faz isso comigo, não. Meu calendário tá em abril ainda, eu não virei o calendário, não. Tá atrasado. Aí fica difícil. Então nós vamos acompanhar mais sobre isso. Semana que vem você dá mais uma palhinha, lembra a gente aí. Falou? Com essa aí nós vamos até embora. Então falou, meu querido. Grande abraço, até semana que vem. Até, Marcelo. Abraço, obrigado aí. Obrigado, pessoal aí que tá nos ouvindo. A Insider fabrica uma camisa extremamente tecnológica, sabe? Tá mandando de presente pra você. Olha aqui, só o que é isso, rapaz. É a Tech T-shirt. Essa camisa é o seguinte, Marcelo, ela não amassa. Ela tem aquela tecnologia das camisas de futebol aí, ó. Sei. Ela não amassa, ela não fica molhada de suor, ela produzida é ideal. Com tecnologia da NASA? Produzida com alta tecnologia. Quem é a NASA? O que é isso aí? Essa aqui, quem é a NASA? Eu atesto. É mesmo? A gente tá usando aí, a gente ganhou uns kits lá da Insider, você precisa de ver que coisa fantástica. Legal, com certeza. O pessoal que tiver interesse lá no canal, eu falo mais da Insider, explico como adquirir. Mas mais do que isso, eu queria agradecer a Insider por acreditar no nosso projeto, viu, Marcelo? Perfeito, isso é muito bacana. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.